veio o consenso de 2017, com todos os grandes nomes, transtorno de humor, McTire, Stahl, Alan Young, etc., que falou, não é o suficiente, a gente precisa abrir mais ainda essa porta. E por quê? Porque se eu dou um falso negativo de depressão mista, eu prejudico mais o meu paciente do que se eu dou um falso positivo. E esse é um conceito importante. É melhor pecar para dar mais diagnóstico de depressão mista do que menos. Porque quando você dá um falso negativo, você prescreve o quê? O antidepressivo. E o antidepressivo piora o estado misto do seu paciente. Esse é o argumento que se vem nesse consenso de 2017, que teve como que se fosse um alerta para a comunidade científica, olha, precisamos olhar para isso aqui, está sendo pouco estudado. Finalmente, eles falaram não apenas que a gente deveria abrir o diagnóstico, mas deram também critérios diagnósticos alternativos. Irritabilidade, ansiedade, dificuldade de concentração, agitação psicomotora, pensamentos acelerados, etc. O que eles estavam querendo? Ter critérios alternativos para a gente aumentar a sensibilidade do nosso diagnóstico. E aqui a gente já começa a dividir a polêmica. Por quê? Algumas pessoas acham que realmente a gente deve abrir esse diagnóstico e ser mais sensível, e não importa, vamos diminuir a especificidade. Outros dizem, não, sou time DSM-5, vamos parar por aqui, porque senão todo mundo vira depressão mista. Por quê? Quando eu utilizo esses critérios aqui, alternativos propostos com o consenso de 2017, eu saio de 18% das depressões são mistas para 60% das depressões são mistas. Então, não é uma decisão. Qual que é a grande questão disso daí? Esses são os sintomas mais comuns da depressão mista. Porém, observe que os 4 sintomas mais comuns da depressão mista são agitação, pensamento acelerado, irritabilidade e distratibilidade. Qual o problema que você tem aqui? 3 desses sintomas, dos 4 mais comuns, não são aceitos no DSM-5, porque eles são overlap entre hipomania e depressão. Isso quer dizer que agitação motora não conta, irritabilidade não conta e distratibilidade não conta. Para o DSM-5, observa como está mais fechado a porta DSM-5? Vamos simplificar tudo que a gente está conversando com algo que você pode levar para o seu consultório, uma regrinha simples. McTire falava muito isso nas palestras dele, que é, tem uma depressão, tem os 4 As, quais são os 4 As? Ansiedade, agitação, atenção, de problemas de atenção ou distratibilidade, e, finalmente, anger, de irritabilidade. Você viu uma depressão com essas características, considere ela como mista. Finalmente, a gente tem a ideia geral, trazida no consenso 2017, do que seria estado misto, passando desde a depressão completamente pura unipolar. Quanto mais eu vou acrescentando sintomas de hipomania, eu começo a vir para uma depressão mista, ainda unipolar, e, finalmente, eu começo a chegar em hipomania mista, mania mista, e, finalmente, a mania pura. Observa que isso está alinhado com as evidências atuais de que espectro de transtornos de humor é um espectro e não categorias. Só que o nosso problema é que a nossa nosologia psiquiátrica é baseada em categorias. E quando você tenta dividir em categorias algo que é espectro, você comete 2 erros. Você subestima a diferença dentro da categoria e você superestima a diferença entre categorias. Trocando em miúdos, você vai ter 2 pacientes no seu consultório com transtorno bipolar tipo 2, que são completamente diferentes, e você vai ter um paciente com transtorno bipolar tipo 2, transtorno bipolar tipo 1, que são muito semelhantes. Eu estou subestimando a diferença intracategoria e superestimando a diferença entre categorias. É isso que a nosologia psiquiátrica faz quando ela pega a realidade, que é em espectro, e tenta dividir em categorias.